Unidade 4, Energia, Conservação e Transformação. Aula 16.1, Conteúdo, Genética 1. Habilidade: apontar quem, através de experimentos, iniciou a ciência da genética. Olá, boa tarde a todos, queridos alunos e queridos professores presenciais. Vamos começar mais uma aula de Biologia e hoje é a nossa última aula da quarta unidade, né? Amanhã nós temos a nossa revisão e avaliação. Então, antes de nós vermos o último assunto da quarta unidade, vamos à nossa revisão. Na aula anterior nós falamos sobre o sistema sensorial, onde estão os 5 sentidos dos seres humanos. Nós falamos para vocês sobre a visão, audição, tato, paladar, olfato. Todos esses sentidos fazem parte do sistema sensorial. E a gente viu que eles acontecem porque temos células sensoriais ou receptores, né, por todo o nosso corpo, desde a pele até nos órgãos internos, nos nossos vasos sanguíneos. Então temos essas células sensoriais em todas as partes do nosso corpo, tá? E aí essas informações são captadas por essas células e aí elas chegam até o nosso sistema nervoso central através dos nervos, e aí o sistema nervoso central vai elaborar uma resposta e aí a cada sentido nós vamos ter respostas diferentes, né? Então a visão ela é interpretada, a gente consegue enxergar tudo à nossa frente, ao nosso redor com os olhos, mas tudo que a gente vê vai ser interpretado lá no cérebro e assim vai ser com os outros sentidos também, né? Com o olfato, audição, paladar e o tato. Então, todas essas informações chegam até o sistema nervoso central e aí o nosso cérebro elabora uma resposta e aí a gente vai ter a resposta a esses sentidos, ok? E agora a gente vai para o desafio do dia. No desafio do dia nós temos imagens aí de atores famosos e vocês vão dizer pra gente, há parentesco entre eles? São pais e filhos? Por que vocês nos dão assim certeza de que são pais e filhos? Então, a gente vai retomar esse desafio ao final da nossa aula e a gente espera que vocês respondam a esse desafio, se há parentesco entre eles, né? Na verdade, entre a primeira foto a gente vê se são pais e filhos e na segunda foto, tá? Então, vocês vão nos responder, ok? Hoje nós vamos falar de genética. Genética, hoje a gente emprega em várias frases, né? Principalmente quando a gente fala de parentesco, de alguma característica que eu pareça lá com meus pais, com os meus avós, com os meus tios. Então, a gente emprega a genética aí livremente. Mas aí a gente vai entender hoje o que é a genética mesmo, tá? Então, a genética, ela vem sendo estudada aí há muitos e muitos anos por muitos cientistas e aí cada vez mais nós temos avanços nessa área, avanços científicos que ajudam a melhorar a nossa qualidade de vida, né? Então, temos aí como produto da genética, nós temos mais exames laboratoriais que ajudam a detectar doenças. Temos mais produtos como insulina, vários hormônios que ajudam a melhorar a vida das pessoas que dependem desses medicamentos. E aí temos também na indústria da alimentação, tá? Então a genética está sendo empregada em várias áreas e a gente vai ver como que é o estudo dela, ok? Então, a genética é a parte da biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, a forma como as características são repassadas de geração para geração. Então, aí na imagem a gente vê uma cachorrinha levando seus filhotes para passear e a gente vê que tem uma grande semelhança entre eles, né? Entre os filhotes e entre a mãe. A mesma coisa acontece com os seres humanos. Então, nossos pais, né? A gente tem semelhança com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos tios. Assim como os nossos filhos também vão ter semelhança conosco, tá? Então, a genética vai estudar a biologia, né? Na verdade, é parte da biologia que estuda a hereditariedade, que são essas características que são passadas de geração para geração,
tá? Não só as características que a gente consegue ver, que nós chamamos de fenótipo, mas as características do genótipo, que nós temos lá dentro das nossas células, lá no nosso material genético, que é o DNA. Então, lá no meu DNA, eu tenho inúmeras informações, né, que vêm lá dos meus pais, dos meus avós e dos meus ancestrais, tá? Então, no meu DNA, eu vou ter várias e várias informações. Então, propensões a doenças, características físicas, tá? Então, a gente tem todas essas informações guardadas no nosso DNA. E aí a gente viu na nossa aula de divisão celular como que acontece ali a formação de um novo indivíduo, né? A gente viu que ocorre lá o encontro de 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, que se unindo vão formar um novo indivíduo, né? E ali o indivíduo vai ter as informações do pai e da mãe, tá? E aí, quanto a características físicas, né, o fenótipo, ele vai apresentar, isso aí vai ser, na verdade, uma caixinha de surpresa, tá? Mas ele vai apresentar características ou do pai ou da mãe, tá? Então, a genética estuda a hereditariedade, todas as características que são passadas pelos nossos ancestrais. São passadas dos nossos tataravós para os bisavós, dos bisavós para os avós, e aí dos avós para os nossos pais e finalmente chegam em nós, ok? Então, a gente tem esse compartilhamento das nossas informações, tá? Então, genética estuda a hereditariedade. E aí a gente vai ver que a genética ela foi estudada inicialmente por um monge, que era o Gregor Mendel. O Gregor Mendel, ele é conhecido como o pai da genética. Então, ele estudava lá no mosteiro, ele estudava para ser padre, e ali ele realizou vários e vários estudos. O Gregor Mendel, ele viveu lá no século XVIII, se eu não me engano, e ali ele realizou vários estudos no mosteiro, que era o que é hoje conhecido como República Tcheca, tá? Então, Gregor Mendel fez estudos, primeiramente, ele fez com vários indivíduos, vários seres vivos. Mas o primeiro mesmo e mais famoso foi o estudo do Gregor Mendel com as ervilhas. E aí ele escolheu as ervilhas porque elas se reproduzem mais rapidamente, são plantas pequenas e fáceis de manipular, manusear, tá? E aí ele foi fazendo os estudos dele e ali ele começou a anotar. Então as anotações dele foram muito importantes, como a gente vai ver daqui a pouco. E aí ele verificou que as ervilhas, elas têm características distintas, né? Então ele foi classificando elas. Quanto à sua forma, temos aqui uma característica que é a forma da semente, que temos a lisa e a rugosa. Então, ele foi separando as ervilhas que ele tinha conforme as suas características, quanto à sua forma, a cor das flores, a forma da sua vagem e a cor das vagens, tá? E aí ele foi já classificando essas características que ele encontrava em dominante e recessivo, tá? E como o próprio nome diz, algumas características vão ser mais dominantes do que outras. Então, elas recebem justamente o nome de dominante e as outras características que aparecem menos são chamadas de recessivas. E aqui, quanto à forma da semente, ele viu que a lisa é que era dominante e a rugosa recessiva. Na cor, ele verificou que a amarela, as ervilhas amarelas, elas eram dominantes e as verdes recessivas. A cor da flor, ele verificou aqui que a cor que era dominante era púrpura e a recessiva branca. Na vagem, ele verificou que as vagens lisas eram dominantes e as rugosas recessivas. Já a cor da vagem, as verdes eram dominantes e as amarelas recessivas. Então, é importante a gente verificar, né, a gente entender que ele foi separando as características ali das ervilhas que ele tinha. E aí ele foi fazendo cruzamentos.
Ele foi cruzando as plantas justamente para poder determinar qual era a característica dominante e qual era a recessiva, tá? Então, tem características nos seres vivos em geral que vão ser dominantes sobre outros. Não quer dizer que os recessivos não apareçam, apareçam sim, tá? Mas elas são em menor quantidade. Outras características que ele verificou também nessas plantas, ele viu que a posição da flor entre as plantas eram diferentes, no caso das ervilhas. Ele viu que as plantas chamadas de axiais são dominantes e, no caso aqui da posição da flor, as plantas que são terminais são recessivas. A altura dos pés de ervilhas, as que são altas são dominantes e as que são baixas são recessivas. Então, ele fez a verificação de todas essas características e realizou o cruzamento. E aí, com os cruzamentos, ele foi obtendo novas características. E aí, a esses seres que foram ali misturados, né, que foram cruzados, ele chamou de híbrido. Então, híbrido é algo que contenha as características de duas espécies, no caso aqui, tá? E aí ele chamou essas plantas púrpuras e brancas de puras. Então, ele usou linhagens puras para poder fazer o cruzamento. E aí, no cruzamento, ele gerou seres híbridos com características das duas linhagens. E ali ele teve a união e a formação de novos indivíduos, né? Então, ele fez esses estudos com as ervilhas, fez com outras plantas também. Mas as ervilhas, elas crescem, se desenvolvem mais rapidamente do que as outras plantas, tá? Por isso que ele usou ervilha. E aí ele foi anotando todas essas características, tanto das plantas consideradas puras, quanto das híbridas, né? Que foi lá o resultado do cruzamento dessas plantas, tá? E aí ele vai cruzando ervilha lisa com ervilha rugosa, amarela com verde, as flores, a púrpura com a branca, qual cor ia dar, a forma da vagem lisa com rugosa. E aí, a partir do cruzamento, é que ele pôde verificar quais eram dominantes e quais eram recessivas, assim como a posição da flor, a altura do pé. Então, tudo isso ele pôde ter resposta, ele pôde chamar de dominante ou de recessivo por conta do cruzamento que ele foi fazendo, tá bom? E aí, com esses cruzamentos, ele pôde verificar qual cor era recessiva, qual era dominante, qual a forma da vagem era recessiva, qual era dominante, para a gente poder ter aqui essas informações todas prontas para a gente, tá? Então, o Mendel realizou esses estudos. E ali, o Mendel, depois de um tempo, todas aquelas suas anotações ficaram ali guardadinhas, tá? E aí, concomitantemente, tinham outros estudiosos estudando genética, tinham curiosidade dessa hereditariedade, tá? E a gente vai ver que os genes, eles são a unidade fundamental da hereditariedade e são constituídos por um segmento de uma molécula de DNA que contém informações sobre nossas características, né? Então, aqui a gente tem um exemplo nessa imagem. A gente vê uma molécula de DNA e aqui a gente vê um gene, ok? Então, o gene é a unidade fundamental da hereditariedade e eles são constituídos por um segmento de uma molécula de DNA, tá? Então, esses genes, eles podem ter informações sobre a cor da pele, sobre um determinado tipo de doença, sobre a quantidade de cabelo que a pessoa tem. Então, todas as informações do ser vivo estão na molécula de DNA, e aí os genes vão ser a unidade fundamental. Então, vários genes formam ali o genoma e formam a molécula de DNA com todas as informações sobre as nossas características, tá? Então, a gente vê aqui um gene, uma representação da molécula de DNA, e um gene sendo retirado, ok? Então, aqui já dá uma ideia boa de como a molécula de DNA é.
E aí, para poder chegar nessas informações sobre genes, sobre DNA, vários e vários estudiosos, eles estudaram, eles investigaram como que isso acontecia, tá? Então, para nós termos todas essas informações prontas, nos livros, na internet, então, várias pessoas estudaram muito para a gente ter toda essa facilidade hoje em dia, tá bom? Então, por isso que os livros são tão importantes, porque nós temos todas as informações acerca de estudos realizados aí há 200, 300 anos atrás, até mais tempo, tá? Isso tudo acontece por conta dos cientistas, que foram realizando, cada um a seu tempo, a investigação, no caso aqui, sobre a molécula de DNA. Então, os genes, hoje a gente fala, né? Ah, fulano deve ter o gene da preguiça. Então, a gente usa hoje esse termo assim, mesmo sem saber o que significa, tá? Então, o gene é a unidade fundamental da hereditariedade. Então, os genes, eles são passados para as pessoas através lá dos pais, do pai e da mãe, lá na fecundação, quando acontece o encontro do óvulo com o espermatozoide, né? Então, a gente viu que os óvulos possuem 23 cromossomos, os espermatozoides também têm 23 cromossomos, e aí no momento da fecundação tem a união desses cromossomos, então toda aquela informação genética vai ser unida do pai e da mãe, e ali forma um novo indivíduo, tá? Então, nós somos metade pai, metade mãe, por conta justamente dos nossos cromossomos. Então, temos 46 porque 23 vieram do pai e 23 da mãe, tá? Então, nós temos todas as informações guardadas nas nossas moléculas de DNA. E aí, conforme elas vão se apresentando, né, a gente vai ter lá o fenótipo, que é aquilo que a gente vê, né, que são as nossas características visuais, né? Tamanho do pé, o tamanho da mão, as feições do rosto, o tipo de cabelo, a cor da pele, cor dos olhos, todas essas informações estão guardadas na nossa molécula de DNA, ok? Outras informações também, como algumas doenças que possamos apresentar, ou agora ou no futuro, então tudo isso está presente lá. E aí essas doenças podem não se manifestar em nós, mas em nossos filhos, então tudo isso está guardadinho lá na nossa molécula de DNA, ok? E aí, como eu estava falando para vocês, o Mendel estudou, né, fez todas aquelas investigações, todos os cruzamentos, e ali ele foi estudando a hereditariedade. E aí ele deixou tudo anotado, mas ele não publicou muita coisa não, tá? Mas ficou tudo guardadinho lá. E aí depois de uns anos, depois que ele já tinha até morrido, aquelas informações, elas foram redescobertas. E aí elas foram sendo investigadas por outros cientistas, que a gente vai conhecer agora. Então temos aí 3 cientistas, Correns, Chesmak e De Vries. Então eles leram todas as informações do Mendel, que o Mendel deixou, tudo anotadinho, direitinho. E aí eles foram estudando, né? Aí eles pensaram assim, nossa, como que um monge, né, lá dentro de um mosteiro, estava estudando para ser padre, ele tinha conhecimento sobre isso, né? Eles já eram cientistas já, e aí eles foram investigando e eles foram verificando todos os experimentos de Mendel. Todos os experimentos dele, eles foram refazendo para que aquilo realmente tivesse validade. Então, eles foram refazendo todas as coisas que o Mendel fez e foram vendo que aquelas anotações realmente tinham valor científico, tá? Então, Correns, Chesmak e De Vries foram os que verificaram que o Mendel fez mesmo aqueles estudos e que eles realmente tinham valor científico, tá? Então, eles foram os responsáveis por publicar as ideias de Mendel, mesmo depois de anos em que ele já havia falecido, tá? Então, eles deram também o devido crédito ao Mendel, né? Já que o Mendel, hoje, ele é conhecido como o pai da genética. Então, eles já ainda foram íntegros, né, em lhe dar esse nome.
como pai da genética. Porque vocês imaginem, uma pessoa pega todos esses conhecimentos que estão ali prontos, e aí eles poderiam muito bem, né, ficarem famosos à custa dos estudos do Mendel. Mas eles não fizeram isso, eles estudaram, viram que realmente os experimentos dele eram verdadeiros, tinham valor genético, e aí eles respeitaram o Mendel e ainda lhes conferiram aí o apelido de pai da genética, ok? Então, temos aí os 3 cientistas que deixaram o Mendel famoso, ok? E aí nós temos um outro cientista que fez também cruzamentos. Ele fez ali estudos bem semelhantes com os estudos do Mendel, né? Ele fez outros experimentos justamente com o Mendel como inspiração, né? Então ele pensou assim, bom, ele fez com ervilhas, né? Ele verificou ali se as ervilhas elas tinham características dominantes, recessivas, quais eram as híbridas, né? Ele foi cruzando, gerando ervilhas híbridas, plantas híbridas, e ali ele teve uma ideia, ele foi e fez um estudo parecido, só que com moscas. Então a gente verifica aí, olha só, o cruzamento de algumas características. Então ele pegou ali uma fêmea de olhos brancos e um macho com olhos vermelhos, e ali ele fez um cruzamento. Vocês podem verificar. E ali ele verificou que do cruzamento aí das moscas, né, do macho de olhos vermelhos e da fêmea de olhos brancos, ele obteve como resultado 2 fêmeas de olhos vermelhos e 2 machos de olhos brancos, né? Então ali ele verificou as características dessas moscas, ok? Olha só, então tanto teve ali a mesma quantidade de fêmeas como a mesma quantidade ali de olhos vermelhos e brancos, ok? Então, ele verificou quais características eram dominantes, quais eram recessivas, por conta desse estudo que ele fez com as moscas, que são conhecidas como drosófilas, tá? São as drosófilas. Então, moscas de olhos brancos com moscas de olhos vermelhos vão gerar indivíduos com olhos brancos e vermelhos. Então, não houve ali a mistura, não houve uma formação de um indivíduo com uma nova cor de olhos. Além disso, ainda teve a formação de 2 fêmeas e de 2 machos, como a gente pode verificar aí no nosso quadro, ok? Aqui a gente vê que essa drosófila é XX, então ela é fêmea. Essa outra também é XX, outra fêmea. Temos outra drosófila XY e uma XY aqui, tá? Conferindo aí o sexo a cada uma e as suas características, olhos brancos ou olhos vermelhos. E aí, estudando sobre essa hereditariedade, tanto em ervilhas quanto em outros seres vivos, como as moscas, tivemos ainda outros estudiosos sobre a genética. Então, nós temos aí 4 estudiosos que são Watson, Crick, Wilkins e Franklin. Então, todos eles estudaram sobre a molécula de DNA, cada um a seu tempo, né? Como a gente pode ver até pela foto. Então, a gente tem aqui Wilkins e Franklin, que estudaram um pouco sobre a molécula de DNA também, mas os que ficaram mais conhecidos foram esses 2 primeiros aqui, Watson e Crick. Aí, eles deram origem ao que nós conhecemos hoje como modelo da molécula de DNA. E aí, eles fizeram vários estudos em laboratório, porque eles tinham essa curiosidade, tá? Já se sabia ali que, através do cruzamento, nós tínhamos a formação de um novo indivíduo. O que mais? Eles também sabiam que o indivíduo tinha características tanto do pai quanto da mãe. Então, eles sabiam disso também. Sabiam como a célula já era formada, né? Como ela era, através lá do estudo do Robert Hooke, né? Que ele criou os microscópios. E aí eles tinham curiosidade, eles queriam saber como era a molécula propriamente dita. Tinha essa curiosidade. Como que é o DNA?
Como que ele é formado? O que forma o DNA? Quais são os elementos químicos que formam a molécula de DNA? Então, eles foram estudando e investigando em laboratório, foram fazendo vários experimentos, pegaram estudos dos cientistas mais antigos, né, como o Wilkes e Franklin, e aí eles criaram ali aquele desenho da molécula de DNA, que a gente vai ver a seguir, como é conhecido o Watson e Crick modelo de DNA. Então, a gente verifica aqui um modelo parecido com aquele que a gente viu ainda há pouco, e aí eles foram verificando quais eram os elementos que compunham a molécula de DNA, qual era a sua forma, como que ela se ligava, por que que ela ficava ligada, né? Então, tudo isso foi investigado por esses dois cientistas, Watson e Crick, ok? Lá nos anos 50. Então, a molécula de DNA, ela tem um estudo recente, se eu não me engano foi em 1958, então faz pouco tempo se você for pensar, né? Então, nós temos esse modelo de DNA que foi desenhado por Watson e Crick. Então, a gente viu aqui que a molécula de DNA, ela é dupla hélice, chamada de dupla hélice, então ela tem duas fitas que se entrelaçam, né? Como a gente pode ver aqui nessa primeira imagem, fica mais fácil da gente perceber. Então, são duas fitas que se entrelaçam e aí aqui os seus elementos químicos se juntam, né? Eles se unem ali ao centro e aí eles conseguem se entrelaçar, tá? Eles verificaram também que mesmo uma molécula de DNA, uma fita simples, ela ainda é uma molécula de DNA porque ela tem as informações genéticas ali, ok? Então, ela pode ainda se replicar, né? Formar uma outra molécula de DNA e depois se entrelaçar, tá? Então, a molécula de DNA, ela foi primeiramente desenhada por Watson e Crick lá nos anos 50. Então, é um estudo recente. E aí, a gente tem uma outra imagem que fica mais fácil da gente ver, olha só, com todos as suas bases, né, suas bases nitrogenadas. Então, além do DNA, se descobriu também que nós temos a molécula de RNA, né? Então, DNA significa ácido desoxirribonucleico, e aqui nós temos as bases nitrogenadas do DNA. Temos a citosina, guanina, adenina e timina. Aqui a gente consegue ver como são essas moléculas, cada uma delas, e como elas se ligam a partir aqui desses elementos. Temos também a molécula de RNA, que é o ácido ribonucleico. Temos a citosina, guanina, adenina e uracila. Então, a gente pode verificar aqui que a molécula de DNA e a de RNA se diferenciam por essa última base nitrogenada, né? Eles têm as três bases iguais, citosina, guanina e adenina. Mas, na molécula de DNA, nós temos a timina, representada pela letra T. E a molécula de RNA, nós temos a uracila, que está representada aqui pela letra U, tá? Então, essa é a diferença básica entre o DNA e o RNA. Outra diferença também é que a molécula de DNA se apresenta em fita dupla, como a gente pode ver aqui, as fitas entrelaçadas, e o RNA sempre vai se apresentar em fita simples, ok? O DNA, ocasionalmente, pode se apresentar em fita simples, tá? Mas depois ele se replica e ele volta a essa conformação que a gente vê aí. Mas o RNA sempre vai estar em fita simples, tá? Então, essa é a diferença básica entre essas duas moléculas. E aí, isso vai dar origem ao que chamamos de dogma central da biologia. O DNA, além de sua capacidade de autoduplicação, também é capaz de originar uma fita de RNA, que, por sua vez, possui o código para a síntese de aminoácidos para formar a cadeia polipeptídica. Cadeia polipeptídica, nós vamos ter as famosas proteínas.
ok? Então, o dogma central da biologia é de que o DNA tem a capacidade de se autoduplicar e também origina a fita de RNA, ok? Já a fita de RNA vai ter como papel a síntese, né? Tem o código ali para a síntese dos aminoácidos que vão gerar, ao final da sua união de vários aminoácidos, as proteínas, ok? E aí a gente vai ver como que são esses cromossomos, né? O material genético. Então, a gente vê aqui os nossos 23 pares de cromossomos. E aí, os cromossomos, olha só, a gente consegue ver cada um deles. E aí, cada um deles vai ter o seu papel específico na nossa composição corporal, ok? E aqui os últimos cromossomos vão ser os cromossomos sexuais, que vão dar ali as características sexuais masculinas ou femininas. Aqui no caso é um mapa cromossômico de uma mulher, né? Porque a gente vê aí os cromossomos XX, ok? E aí os cromossomos vão carregar toda a nossa carga genética, todas as nossas informações genéticas. Todas elas estão nesse mapa cromossômico. Através desse mapa também é possível verificar se há síndrome, se a pessoa apresenta alguma síndrome por conta desse mapa cromossômico, tá? Então, os cromossomos têm um desenho específico, cada um deles, e aí é que a gente vai saber se a pessoa possui alguma síndrome ou não. Porque toda a informação genética que tem no nosso corpo estão dentro lá dos cromossomos, que são moléculas de DNA bem espiraladinhas, ok? E aí a gente vai ter o que chamamos de fenótipo. Fenótipo é o genótipo mais o ambiente, né? Então, o fenótipo, a gente vai ter ali todas as características que nós conseguimos ver, ok? Então, uma pessoa que ela cresça num ambiente frio, um exemplo disso, é que ela não pega muito sol. Então, se ela tiver a pele clara, né? Então, ela vai continuar com essa pele clara. Ou se ela for mais morena, ela continua com aquele tom de pele. Mas se ela for exposta ao sol, né, em um ambiente que pegue muito sol, a sua pele vai produzir mais melanina, tá? Então, a pessoa que tem a pele clara, ou seja, morena também, ela vai ficar um pouco mais morena, né? Por conta da quantidade de melanina que vai aumentar no seu corpo. E ali a gente vê outro exemplo clássico da genética, que são os gêmeos. Então, os gêmeos, a gente tem aí, são indivíduos que têm o mesmo mapa genético, têm as mesmas características genéticas, tá? Então, são como se fossem clones. Então, são duas pessoas geneticamente iguais. No caso dos gêmeos idênticos, tá? Os gêmeos que são bivitelinos, claro, possuem suas características totalmente distintas como qualquer pessoa. Só vão possuir mesmo o mesmo pai e a mesma mãe. Mas no caso aí dos gêmeos idênticos, eles são clones, eles são geneticamente iguais, ok? Então, a mesma digital, o mesmo tipo sanguíneo, tudo isso os gêmeos que são idênticos, eles vão possuir igual, tá certo? E aí a gente tem os avanços da genética, né? Ela modificou completamente o mundo atual, tornando possível, por exemplo, criar clones, alimentos transgênicos que são resistentes a pragas, realizar testes de paternidade e solucionar crimes, por conta das informações genéticas que nós temos. Então, se as nossas células caírem por aí, nossas informações genéticas vão ficando também. Ou o fio do cabelo, que tem o bulbo, tá? Então, temos as informações genéticas ali também, tá? Então, por isso que ficou fácil de solucionar alguns crimes. Sangue que fique no local do crime, qualquer coisa que tenha nossas células, a gente consegue identificar a pessoa. Além disso, mapear doenças e também realizar aconselhamento genético. Ali na primeira imagem, a gente vê a ovelha Dolly, que foi um clone que foi criado, né, que ficou muito famoso. E ali na segunda imagem a gente vê a coleta de sangue, provavelmente de algum crime que tenha ocorrido. Então fica fácil achar o culpado por conta do sangue que ficou ali naquele local, ok? Então a genética ajudou muito
bastante, não só a área biológica, mas as outras áreas também, ok? A sua aula continua no próximo vídeo.